depois eu posto também na página do YouTube. Nós temos também um canal no YouTube. Se você não estiver seguindo a página do YouTube, segue lá. No Facebook, no Instagram, no YouTube. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. O meu computador ali não está querendo trabalhar hoje. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou igual a Hilda. Estou cego. Quer funcionar, né? Mas amém. Glórias a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu comecei essa mensagem na quinta-feira. Eu comecei na quinta-feira e eu disse que ia continuar hoje, né? Pregando hoje. Está aqui, está ali. Romanos na linguagem de hoje, tá bom? Na linguagem de hoje, acho que já está funcionando. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, tá? Eu vou estar lendo aqui na linguagem de hoje. Amém. Glórias a Deus. Amém. Está aqui na televisão, dá para vocês acompanharem. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Fala assim: sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Dedicado ao seu serviço. Repete comigo: dedicado ao seu serviço. Dedicado ao seu serviço. E agradável a Ele. Fala comigo: agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém? Amém. Vamos para o verso 2. Verso 2. Põe aí o verso 2. Verso 2. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Eu quero estar fazendo aqui mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, nesta noite, reunidos em Teu santo nome, para Te louvar, para Te adorar, para dizer que Tu és o nosso Deus poderoso. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Pai, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, Senhor. Fala com cada vida que está aqui presente, com as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, com aquelas que vão assistir este culto, Pai. Fala, Senhor, a cada um destes corações, levando a Tua palavra, a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua transformação, Pai, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um tema para essa mensagem. O tema que eu coloquei aqui: a vontade de Deus. Amém? Amém. A vontade de Deus. Quinta-feira eu comecei a falar sobre Romanos 12, 1, 2, falando sobre a verdadeira adoração. Vocês lembram? Quem estava aqui na quinta-feira? Hoje eu vou continuar essa mensagem, mas eu coloquei um outro título: a vontade de Deus. E na quinta-feira, o que eu falei para vocês? Que no início da igreja primitiva, houve muitas conversões, muitas pessoas se converteram no início do cristianismo, e era um crescimento rápido. Rapidamente a igreja foi crescendo. Pedro, para vocês terem uma ideia, na sua primeira pregação, depois que ele recebeu ali o Espírito Santo, ele pregou uma multidão de pessoas, e quase 3.000 pessoas creram na palavra do Senhor, creram na palavra ali que Pedro trouxe do testemunho de Cristo. Quase 3.000 pessoas creram e se batizaram. Amém? Amém. Quando eu comecei a crer na palavra de Deus,
Eu ainda demorei uns 6 meses para me batizar, não foi assim no mesmo dia. Você vê que ali Pedro, ele trouxe uma mensagem que vocês podem ler, está no livro de Atos lá, a primeira pregação de Pedro, e foi tão poderosa, tão impactante, que quase 3.000 pessoas se convertendo naquele momento ao cristianismo, a Cristo, e se batizaram. Eu demorei 6 meses para mim tomar a decisão para o batismo. E ali, sabe? Aquela coisa. Então, você vê que foi tremendo, tremendo. E a Bíblia também, ela nos relata que muitas pessoas estavam no meio da igreja. Muitas pessoas estavam no meio da igreja, acompanhavam a igreja, onde a igreja estava, as pessoas também estavam, mas que não eram convertidas. Não eram pessoas convertidas. Algumas pessoas iam lá somente para ver os sinais, os milagres que Jesus fazia, a cura, a libertação, ressuscitava mortos. Então, Jesus ele ficou com uma fama naquela região e o povo ia lá. Sabe aquelas pessoas que quando você tem ouvido alguém chegar para você e falar: olha, tem um irmãozinho lá que olha, faz e acontece. Tem uma irmãzinha lá que olha, ela revela tudo. Até revelar se você vai casar ou não. Vai lá. Você está querendo casar? Vai lá, Toninha. Ela vai falar para você com quem você vai casar, se é com né? Não vou falar o nome aqui, mas então as pessoas iam lá por curiosidade, para ver o que Jesus iria fazer. Hoje também tem muitas pessoas que vão na igreja por curiosidade. Mas tem um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheci, que hoje não vou falar o nome, está sendo gravado, que ia lá somente para verificar ali o que ia acontecer, o milagre, eu quero ver se cura mesmo, eu quero ver se eu vou receber uma cura. E nada aconteceu, e a pessoa ficou muito tempo ali, mas não se converteu, não se batizou, não se tornou dizimista da igreja, só estava lá para desbilhotar, só para ver o que ia acontecer. E aí desistiu. E naquela época também era diferente. E também tinha outras pessoas que iam no culto somente para comer. Só ia para comer, porque eles partiam o pão diariamente. Nas casas, igual nós fazemos, né? Nós fazemos isso na selva. Na selva a gente come manjubinha, né? Macarronada, olha só que maravilha. Que delícia. Você está perdendo, Catarina. Na selva da Catarina a gente come pipoca. Um dia sim, outro também. Mais ou menos. Uma pipoca que só a Catarina sabe fazer. As pessoas iam para comer. Hoje é diferente. Não é se você fizer um churrasco na tua casa. Fala, pessoal, vai ter um churrasco em casa. Vai encher de gente, ó. Vai encher de gente. Se você falar, olha, vai ter uma oração na minha casa, não vai ninguém. Vai 1, 2, 3 pessoas. E olha lá. Então, e também a palavra diz que havia muitos desocupados. E pessoas que queriam ouvir novidades. Em Atos 17, 21, você vai ler isso. Tinha os desocupados que iam lá, não tem nada para fazer, eu vou lá. Vou ver se tem alguma novidade lá. Eu ouvi falar que falando aí do tal de Jesus, que morreu, ressuscitou. Eu vou lá, ouvi o que eles vão dizer. Tem uns discípulos dele andando por aí, pregando esse cristianismo. Então tinha uns curiosos. E hoje também não é diferente. Agora, como devemos nos apresentar a Deus para conhecer a sua vontade? Como devemos nos apresentar a Deus para conhecer a sua vontade? Muitas pessoas vão para ver os sinais, se apresentam diante do Senhor para ver os sinais e não vem nada. Vai de uma maneira totalmente natural, carnal. Tem outras pessoas que vão para comer, se apresentam diante do Senhor para comer. Eu estou aqui só para comer. Outras vão só por curiosidade, quero ver o que eles vão falar, se tem alguma coisa nova aí que eles estão falando. Agora, como nós devemos nos apresentar a Deus para conhecer a sua vontade? Nós temos que nos apresentar como um adorador. Nós falamos na quinta-feira como ser um verdadeiro adorador, ou como um adorador, não vivendo como as pessoas deste mundo e com uma mente renovada. São 3 coisas. Como um adorador, não vivendo como as pessoas deste mundo e com uma mente renovada. Então repete assim comigo. Como um adorador, não vivendo como as pessoas deste mundo, e com uma mente renovada. Amém? É dessa maneira que
nos apresentar diante do Senhor, para nós conhecermos qual é a sua vontade, a vontade dele, não a vontade do seu vizinho, a vontade das pessoas que estão à tua volta, nem a sua vontade, é a vontade do Pai. Amém? Amém. Na quinta-feira eu falei sobre o primeiro ponto só, a verdadeira adoração, né? Então, a verdadeira adoração, olha o verso primeiro que nós lemos. Estou dando uma recapitulada para quem não estava na quinta-feira, tá? Então, no verso primeiro: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, a verdadeira adoração é você se oferecer como um sacrifício vivo. Se oferecer como um sacrifício vivo. Como que eu me ofereço diante do Senhor como um sacrifício vivo? Matando a nossa carne todos os dias. Olha, hoje eu cheguei aqui, vocês viram que eu estava todo correndo para lá para cá, né? Cheguei aqui, o salão de lá, do lado aqui, mas a chuva que deu, chuva forte, estava lá em Diadema. Quando começou a chuva, nós estávamos em Diadema, lá no hospital, nós vamos buscar a bateria alta. Aí, vamos para lá, chegamos lá, tínhamos que esperar. Chegamos lá, acho que era meio-dia, aí falaram assim, ó, só depois das 2 horas da liberação. Só depois que for o negócio, liga lá. É hoje. É hoje. É a tomada. Tira esse Benjamin e liga direto na. Isso aí que está soltando. Liga direto lá. Então, chegamos lá, meio-dia. Não, só depois das 2 horas. Nós vamos sair de lá, quase 3 horas da tarde. A hora que começou a chuva, começou a chover. Começou a chover. E não estava vendo não, né? Liga uma outra tomada, liga nessa tomada. Vê aí na outra. São 3 tomadas, tenta ligar em alguma. Então, vê se está dando corrente aqui, ó. Se acender a luzinha, está dando corrente. Se não acender, tá beleza. Então, aí fica saindo de lá 3 horas de fato de chuva. Chovendo, só choveu forte. Choveu muito forte, de lá aqui chovendo. Aí, deixei a dentro da casa dela lá com a Raquel, fui para casa, de trocar, voltei e tal, chegamos aqui, salão, pingando água, pingando essa chuva aqui, o telhado aqui não aguentou, e pingando água. Mas chegamos aqui, estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Você também vieram lá de chuveiro de Uber, veio nadando, veio de barco, Toninha, cheguei lá, fui buscar a Toninha ainda, estava lá, veio na rua, fizeram um baile funk lá, fecharam a rua. Quanto impedimento para nós estarmos aqui hoje. Quantos impedimentos. A Toninha Fátima, cheguei lá, estava lá debaixo da sombrinha lá na esquina, porque o carro não aguentava na casa dela, porque fecharam a rua lá, é um absurdo, né? Fecharam a rua lá para fazer um baile funk lá, e aí a Toninha teve que vir debaixo de chuva e estava lá, eu peguei ela para cá, chegou aqui fazendo água ali, água aqui, mas nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Temos luta hoje, não é verdade? O Clóvis, o carro dele estava quase caindo da roda, passei lá pegar ele também, dá uma carona, passei lá pegar ele, trouxe para cá. Então você vê como que é as lutas. Como são as lutas são assim. A gente poderia falar assim, não, hoje está chovendo muito forte, não vou para a igreja não. Vou ficar em casa, vou dormir, né? Vou ficar em casa. Então isso é matar a nossa carne. A minha carne fala assim, fica em casa. Fica dormindo lá da coberta. Para que você vai na igreja, olha a chuva que está caindo aí. Mas a gente vem. Sabe por que a gente vem? A gente não vem por causa do irmão que está aqui. A gente vem por causa de Deus. Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém. A Raquel estava lá internada no hospital. Porque ela sofreu umas quedas, bateu a cabeça, estava com os coágulos. E aí ficou internada, foi transferida de uma obra de Diadema, fez cirurgia na. Que dia foi a cirurgia dela? Dia 9. Dia 9 foi quarta-feira. Quarta-feira
quarta-feira passou por uma cirurgia na cabeça, está até com uma faixa na cabeça lá para esconder, ela foi meio carequinha, está com uma faixa para esconder. Na quarta-feira, ela fez cirurgia na quarta-feira. Na quinta-feira, já estava lá na UTI toda sorridente, lá conhecendo todos os médicos, enfermeiros, até que sorridente, e ela falando assim: quero ir para a igreja, domingo quero ir para a igreja, domingo quero estar no culto, eu não quero perder o culto. Eu falei: Raquel, se você tiver aula no domingo, você vai para o culto. Agora, não sei se você vai ter aula no domingo ou na segunda. Mas se eu tiver segunda, então eu vou na quarta-feira, tem célula. A quinta-feira tem culto, aí eu vou também, aí semana que vem eu vou tudo. A célula, do estudo. E ela teve aula hoje, e no carro ela veio falando: que tão feliz. Tão feliz que eu vou estar indo para o culto. Glória a Deus, aleluia. No hospital, internada na UTI, falando que queria vir para o culto. Quantas pessoas que estão em casa neste momento e não vêm para o culto porque está na chuva, pode, sei lá, qual foi o problema, algum motivo, não vem. Então você vê a diferença de uma pessoa que mata a sua carne para outra que não mata. Não, eu vou matar minha carne, não, está chovendo. Não, eu estou cansado, trabalho o dia inteiro, tem que ir lavar roupa, lavar louça, fazer comida, fazer janta, fazer tanta coisa. Então a pessoa, ela não mata a sua carne, mas está na presença do Senhor. Enquanto outras estão matando a sua carne, mas está na presença do Senhor. Mas está aqui, por amor a Deus, por gratidão ao Senhor. É para Ele. Porque aqui nós estamos o quê? Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, estamos compartilhando a palavra, estamos nos alimentando do nosso espírito, nós vamos orar. E presencialmente é muito melhor, viu? Presencialmente é muito melhor, né? Você lembra na pandemia que a gente ficava fazendo célula online, culto online, coisa horrível, não é verdade? Horrível, uma coisa fria. Agora quando a gente está aqui, você está aqui, você está vendo o pico que está caindo na sua cabeça, você está sentindo aquele pico no teu pescoço, daquela chama no pescoço, você pisa na água molhada, no chão molhado, você vai sair na rua, você vai tomar um banho de água, o carro vai passar na poça, vai te dar um banho de água. Então, a gente presencialmente, a gente passa por experiências que, se a gente não tiver presencialmente, a gente não vai ver e nem vai ter essas experiências, né? A glória de Deus, ela é para determinado lugar. A glória de Deus, existe uma glória de Deus reservada para hoje, neste culto aqui, neste momento. Amém. A glória de Deus está sendo derramada neste lugar. Amém. Está sendo derramado. Amém. Deus viu a luta que você teve para você chegar aqui, né? O sacrifício que você teve que matar a sua ira, a sua carne, sabe, aquela vontade de não vir, mas você veio. Nós viemos, estamos aqui. Independente deixamos os problemas, todos nós aqui temos problemas, todos. Né? Todos nós deixamos o problema de lado para estarmos aqui, nos oferecendo ao Senhor como um sacrifício vivo. Glória a Deus. E outra coisa também que demonstra a nossa adoração verdadeira ao Senhor é a dedicação ao seu serviço, ao Senhor, né? Ser dedicado ao seu serviço. E quando nós nos apresentamos ao Senhor por amor a Ele, por gratidão a Ele, nós estamos o quê? Demonstrando a nossa dedicação. Chegamos aqui, arrumamos as cadeiras, tivemos que limpar aqui, puxar água, o pessoal ensaiou, veio mais cedo. Então nós tivemos aqui uma dedicação, nós estamos nos dedicando a essa obra. Amém? Amém. Na célula, a gente se dedica também para a célula. A Catarina levou uma pipoquinha, é uma dedicação, é um carinho. A Josi levou a pipoquinha, a Catarina estourou a pipoquinha. É uma dedicação, as colheitores do cafezinho para nós hoje, né? É uma dedicação. A Toninha também traz um cafezinho, às vezes a Fátima traz lá uma juvinha. Então é uma dedicação para a obra do Senhor. Você convida uma pessoa, você busca outra, você leva, você fala, vamos lá para a igreja, vamos ter culto, vamos ter céu, vamos lá. Então isso é uma dedicação ao serviço do Senhor. E a verdadeira dedicação é oferecer diariamente o nosso corpo, a nossa mente, a nossa
mostramos a nossa verdadeira adoração, além de nos oferecermos como um sacrifício vivo e dedicado ao seu serviço, é também sendo agradável a Cristo, uma vida de santidade a Cristo, uma vida de santidade a Cristo. Quando você tem uma vida de santidade, quando você, o que é uma vida de santa, uma vida de santidade? É uma vida separada ao Senhor. Quando você tem uma vida separada ao Senhor, então você está sendo agradável a Cristo. Quem é solteiro tem condições de ser 100% na obra. 1 Coríntios capítulo 7 diz isso. Se você é solteiro, você consegue ser 100% na obra. Agora quem é casado? Aí já não dá. Porque você tem que saber dosar as coisas. Você pode ser 50% na obra e 50% da sua família, do seu marido, da sua esposa. Então você não vai conseguir ser 100%. Isso é a palavra do Senhor que diz. 1 Coríntios capítulo 7, que fala acerca do casamento. Depois você lê lá o capítulo 7 todinho. Então, quem é solteiro, no meu caso, e aqui tem um solteiro, eu, a Catarina, Toninha, que eu a Fátima é casada, a Samanta, a Janaína, Sueli, Érico, Augusto, Raquel, Aildo, achei que ele solteiro. Meu Deus do céu! Arrumamos casamento aqui para com esse povo aqui. Casando para aumentar os membros da igreja, Vai dobrar. Então, a gente que é livre, assim, a gente consegue ser 100% na obra. Agora, quem não é, você tem que se dedicar ao marido, dedicar à esposa. Então, nós temos que ser agradável a Cristo. Então, isso foi o que foi falado na quinta-feira. Agora vamos dar continuidade. O segundo ponto. Então, nós estamos falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. O primeiro ponto, falei sobre a verdadeira adoração. Segundo ponto, andando na contramão do mundo. Põe o verso 2. Como eu vou agradar a Deus? Demonstrando essa verdadeira adoração, que nós já falamos. E também, segundo ponto, andando na contramão do mundo. O que diz lá? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? O padrão deste mundo pertence a Satanás. A palavra diz que o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo, ele ama mais o diabo do que a Deus. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não, eu amo mais a Deus do que Satanás. Não, que é isso? Isso é um absurdo. Mas a pessoa não sai do mundo, não larga o mundo para estar na presença do Senhor, para estar louvando, adorando, para estar num culto, numa célula. Não, a pessoa prefere o mundo do que estar reunido com o corpo de Cristo. E depois a pessoa fala, não, eu amo a Deus, onde já se viu. Mentira, a pessoa está sendo enganada. Ela está sendo enganada pelo próprio diabo, por Satanás. O diabo ele traz um sofisma, que é uma verdade, é uma mentira com cara de verdade. Ele traz uma mentira com cara de verdade. E a pessoa acredita naquela verdade mentirosa. E aí ela acha que ela está fazendo certo. Não, tem que aproveitar a vida, sou novo. Não, tem esse negócio de ficar enfiado na igreja todo dia, não dá. Não, tem que aproveitar a minha vida, tem que ir para as baladas. E aí a pessoa, ela começa a amar mais o mundo do que a Deus. E o padrão deste mundo, ele pertence a Satanás, desde a queda de Adão. Satanás, ele tem dominado, ele tem dominado as trevas, ele tem domínio das trevas, ele domina sobre as trevas. O mundo está em trevas. Por causa do pecado do homem, o mundo está em trevas. Nós vemos aí guerra, Rússia, Ucrânia, já vai fazer um ano essa guerra. Recentemente, uns 5 dias atrás, teve terremoto na Turquia, na Síria. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desaparecidas. Não sei se vocês viram na televisão, na internet. O que é tudo isso aí? Isso é reflexo deste mundo, do
pecado do homem. Tudo vem do pecado do homem. E traz consequências. O pecado é um salário. E traz consequências, traz morte, sofrimento, choro. Então Satanás tem o domínio das trevas. E Satanás tem levado as pessoas a serem seus escravos. Porque quem vive no mundo, ele vive como um escravo. As pessoas que estão lá no mundo estão vivendo como escravos e elas não conseguem enxergar isso. Elas não conseguem ver que elas estão vivendo uma vida de escravidão. E pensa numa pessoa escrava. Uma pessoa escrava, ela sofre. Porque ela não tem direito a nada, ela só tem afazeres. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, e se não fizer, vai ter o quê? Consequências. A pessoa vai sofrer danos. Isso é uma vida de um escravo. O escravo não tem voz. O escravo não tem vez. Ele só tem que obedecer. E se não obedecer, tem as consequências. E o diabo faz isso com as pessoas. O diabo prende. O diabo está prendendo as pessoas neste mundo. As pessoas estão presas a vícios, estão presas na prostituição, estão presas no roubo, as pessoas estão presas na mentira e tantas outras coisas mais que o diabo prende. E as pessoas não conseguem sair. Não conseguem sair. Não conseguem. Às vezes a pessoa se vê no lamaçal, ela se vê que ela está ruim, que não está bem, que ela precisa voltar para a igreja, mas não consegue voltar para a igreja. Porque ela ainda está amando o mundo, ela não consegue parar de amar o mundo, ela não quer parar de amar o mundo. Ela gosta do vício, ela gosta do pecado, ela gosta da prostituição, ela gosta da mentira, ela gosta do roubo, ela gosta dessas coisas que o diabo coloca na vida dela. Ela gosta, então ela não consegue vir. Você chama, você insiste, e a pessoa arruma mil e uma desculpa. O diabo coloca impedimento para a pessoa não vir. Toda vez que você convida alguém para ir na célula, para ir nos nossos cultos, e a pessoa fala, não, hoje não dá, deixa para a semana que vem. Isso não é a vontade dela, é a vontade do diabo, para que ela não venha para a igreja, para que ela não vá para a célula. O diabo está agindo na vida dessa pessoa. Então a gente tem que olhar com olhos espirituais, não com olhos naturais. Quando você olha com olhos espirituais, você vai ver a ação do maligno por trás da pessoa, colocando impedimento para ela não estar aqui na igreja, porque se ela estiver fazendo parte do corpo de Cristo, nos nossos cultos ou nas nossas células, ela vai ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O diabo sabe disso, a pessoa não sabe, mas o diabo sabe, por isso que ele não quer que a pessoa venha, porque ele quer que a pessoa fique presa lá como escravo lá no mundo, fazendo o que ele quer. Porque se ele vier e ouvir a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que transforma vidas, que cura, que liberta, que restaura, que salva vidas, o diabo vai perder essa pessoa. Ele não quer. Ele faz de tudo para a pessoa não vir. De tudo. E já fez isso com a gente também. Já fez isso com você muitas e muitas vezes. O diabo já nos impediu muitas e muitas vezes. Mesmo a gente sendo crente, se a gente não tomar cuidado, o diabo nos impede. O diabo ele não cansa, o diabo não cessa, ele não para. É um ser espiritual. Ele não tem fome, ele não tem sono, ele não tem cansaço. Nós temos tudo isso. Nós somos carnais. O diabo a gente não vê. A gente não vê ele agindo, a gente não vê. Você pode sentir, você pode perceber, você pode olhar. Ali tem coisa, mas você não vê ele. Então fica difícil das pessoas acreditarem que o diabo existe. Tem gente que acredita que existem seres malignos. Então, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual que nós, e como igreja, travamos. Nós, a igreja, trava uma batalha espiritual. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos jejuar, porque são as nossas armas espirituais que nós temos que usar nesta guerra espiritual. Somente com armas espirituais, que é jejum e oração, e a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, você falando, verbalizando a palavra de Deus, para quebrar as fortalezas do diabo. Então,
O diabo tem prendido essas pessoas, né? E a vontade de Satanás é fazer com que o homem queira tomar o lugar de Deus. Isso que o diabo faz. As pessoas querem, o que as pessoas querem? Poder, que vem através do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro vence. A palavra não diz que é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E o dinheiro, esse amor, esse querer de ter muito dinheiro, isso traz poder. Você vê, quando a pessoa tem muito dinheiro no bolso, ela se sente poderosa. Não tem muito dinheiro. Eu vou lá e compro o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Tem dinheiro? Eu tenho dinheiro. Se eu quiser viajar hoje, eu vou de avião. Eu tenho dinheiro. Então a pessoa se sente poderosa. As pessoas querem poder. As pessoas querem a honra. Querem ser famosa. Querem ser honradas, receber a glória. As pessoas querem receber a glória. Querem ser exaltadas. E o poder, e a honra e a glória pertencem somente a quem? A Deus. Glória. Glória a Deus. Ele quer o poder, ele quer a honra, ele quer a glória. Ele quer a glória. E quando ele está agindo na vida de uma pessoa, essa pessoa passa também a querer o poder, a honra e a glória que pertence a Deus e não a ele. A pessoa faz as coisas? Não, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Nós não fazemos nada. Não fazemos nada, é o Senhor que faz. Em 1 João 2,15, vê se você consegue abrir. 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz assim. 1 João 2,15. Na linguagem de hoje. 1 João. Eu vou ler aqui, ó. Não amem o mundo. Olha o que diz aqui a palavra. Não amem o mundo. Conseguiu pôr 1 João? 1 João 2,15. 1 João capítulo 2, verso 15. Aleluia. Vamos lá, que vai dar certo. Eu vou ler aqui. Não amem o mundo. Não amem o mundo. Nem as coisas que há nele. Nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Amém? Amém. Então, para você ver que, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. O que o mundo tem? O que o mundo oferece? O mundo oferece vício, prostituição, as drogas, bebida, tudo que não presta, o mundo oferece. O mundo oferece fama, o mundo quer te oferecer poder, o mundo quer te oferecer a glória. É isso que o mundo oferece. Mas nós não devemos amar as coisas que o mundo oferece. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você está aqui hoje é porque você ama a Deus. Se você está aí nos assistindo, é porque você também ama a Deus. Amém? Você que está na internet aí nos assistindo, você ama a Deus também. Então nós amamos a Deus, porque se a gente amasse as coisas do mundo, nós não estaríamos aqui. Tem muitas pessoas que amam o mundo, que estão no mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece. Terceiro ponto. Então nós falamos que para a gente conhecer a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus, nós falamos sobre a verdadeira adoração. Nós temos que ter uma verdadeira adoração a Ele. Segunda coisa, andando na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo. E terceira coisa, com uma mente renovada. Com uma mente renovada. Ter uma mente renovada. No verso 2, põe de novo o verso 2. Que nós lemos. Primeiro, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança
da mente de vocês, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, para a gente conhecer a vontade de Deus, primeiro eu tenho que oferecer a Ele uma verdadeira adoração. Segunda coisa, andar na contramão do mundo. Terceira coisa, eu tenho que ter uma mente renovada. Se a sua mente mudar, você mudará. Se a sua mente mudar, você vai mudar. Não tem como não mudar. Então nós precisamos o quê? Alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Tem gente que alimenta a sua mente com as coisas do mundo, com coisas mundanas. Se a gente ficar alimentando a nossa mente com as coisas do mundo, eu vou pensar como o mundo pensa, eu vou fazer como o mundo, as coisas que o mundo faz, eu vou agir conforme o mundo está agindo, eu vou entrar no modismo do mundo. O mundo dita modismo. É só você olhar, e as pessoas famosas são pessoas do mundo. E tem muitas pessoas do mundo que é do mundo e que se intitula ainda cristã. Eu sou cristão, mas é totalmente mundana. Usa o nome de Deus em vão. Tem muita gente famosa. E as pessoas seguem essas pessoas. O que elas fazem, a pessoa não quer fazer. Se a pessoa quiser ter uma tatuagem na testa, aí a pessoa vira moda, todo mundo quer fazer uma tatuagem na testa. Então, o mundo dita regras. Nós precisamos o quê? Mudar a nossa mente. Se eu mudar a minha mente, eu vou mudar. E eu preciso, para que a minha mente seja mudada, renovada, eu preciso alimentar ela com o quê? Com as coisas do mundo? Não. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. Amém. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quando eu comecei a ler Romanos 12, verso 1 e 2, eu preguei na quinta, estou pregando hoje, aqui tem muita coisa para falar, muita coisa. Parece, até eu comentei com a Hilda hoje e com a Raquel, olha, dá para escrever um livro só desses 2 versículos. Dá para escrever um livro. Você pega uma palavrinha ali, abre um leque enorme, aí você vai se aprofundando, aí você vai vendo assim, viu? É muita coisa, não dá para falar tudo, é muita coisa. A gente precisa ficar aqui um mês aqui só falando de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. A gente pegar só o verso 1, um mês todo aqui falando, depois mais um mês para falar do verso 2. É muita coisa. O nosso problema é quando a gente pega a palavra de Deus para ler, você lê de uma maneira natural. Você lê ali, pumba, acabou. Não entendi nada. Mais ou menos. A gente tem que remoer. Tem que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem que ir lendo. A sua mente vai aqui, se esvaziando das coisas que estão ao teu redor, os problemas, preocupações. Você vai somente olhando para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai abrindo a sua mente, vai te abrindo os teus olhos espirituais, vai te trazendo revelação. A luz da palavra vem sobre você e você vai enxergando coisas que você não tinha visto. Quantas vezes você ouve uma mensagem que se lê um versículo, você já tinha lido muitas vezes, mas de repente, olha, eu não tinha percebido isso. Eu li tantas vezes esse versículo, mas eu nunca tinha percebido esse detalhe aí. Então a gente não pode ler assim, sabe? Ler correndo e acabou. Não. Você tem que ler com calma. A palavra de Deus, ela tem que ser degustada. E quando você começa a degustar a palavra de Deus, você vai mergulhando na palavra de Deus. Quando você mergulha na palavra de Deus, você vai vendo coisas que você não tinha visto. Deus vai abrir os teus olhos, você vai tendo revelação. E com uma mente renovada, o cristão ele compreenderá qual é a vontade de Deus. Com uma mente renovada, nós vamos compreender qual é a vontade de Deus. Se a minha mente não estiver renovada, eu vou pensar com uma mente natural. Choveu forte. Não, eu não vou para a igreja hoje porque está chovendo. Eu não vou para a igreja hoje porque eu vim do hospital, estava internado, tive alta faz agora de tarde, não vou para a igreja. Fecharam a minha rua para fazer um baile funk, não vou para a igreja.
tem tantos impedimentos, eu não vou para a igreja. Isso é uma mente natural, mas quando você tem uma mente renovada, algo fala mais forte dentro de você. Eu preciso ir para a igreja, eu vou estar lá em comunhão com o corpo de Cristo, eu quero estar orando, eu quero estar louvando. Eu gosto tanto de estar na igreja com os irmãos, que eu tenho que ir. Isso é uma mente renovada. Eu tenho que estar na célula, eu vou fazer o impossível para estar na célula, eu vou. Tem pessoas que não fazem o impossível para estar na presença de Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Não faz o impossível, não. Coloca justificativas, trabalho, tanta coisa. Se justifica para não estar na presença do Senhor. E ela acha que está tudo certo, está justificada para Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Aí se você vai ver a vida da pessoa, você vai falar assim, nossa, está toda desorganizada a vida da pessoa. Por que será? Quando você busca o reino em primeiro lugar, se coloca diante do Senhor em primeiro lugar, busca Ele em primeiro lugar, Deus Ele vai abrir portas. Deus Ele vai olhar e falar para você e falar assim, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, eu vou abençoar ele, eu vou abrir portas, eu vou revesti-lo, eu vou guardar ele, eu vou proteger ele, ninguém vai tocar ele, o diabo não vai tocar na vida dele, porque Deus vai ver o amor que você tem por essa obra, por o amor que você tem por Deus, pela tua gratidão ao Senhor. Mas aí a pessoa vai se propor, hoje não vou, não dá, está tudo certo, eu tenho muitas justificativas aqui para mim não ir, então eu não vou. Deus sabe da minha vida, Ele está vendo, Ele vê tudo, Ele sabe que o meu coração é dele, então eu não vou. Deus realmente é tudo, é tudo. Nós estamos aqui, debaixo de uma glória, estamos recebendo uma glória aqui, não saia, não pense de outra maneira, você está recebendo uma glória sobre a sua vida. Não importa qual é a sua situação, o seu problema, as suas lutas, porque nós temos lutas diárias. O mais importante é nós estarmos na presença do Senhor. Nós estamos aqui na presença do Senhor, reunido com o corpo de Cristo, orando, louvando a esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? É uma pergunta. Você tem a mente de Cristo? Você pensa como Cristo? Abre 1 Coríntios 2,16. Acho que eu vou ler aqui, porque é difícil para mim, né? Está meio complicado. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 2,16 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem é capaz de dar conselhos? Quem vai dar conselho para Deus? Nós não damos conselho para Deus? Mas nós pensamos como Cristo pensa. 1 Coríntios 2,16. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem é capaz de dar conselho para Ele? Não podemos. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Se você pensa como Cristo pensa, é porque você tem uma mente renovada. Porque você é uma pessoa que adora ao Senhor. Você demonstra uma verdadeira adoração a Ele. Você anda na contramão do mundo. A sua mente é uma mente de Cristo. Efésios 4:22. Vamos ler do 22 ao 24 para a gente orar. Efésios capítulo 4, verso 22 diz assim. Vê se você consegue colocar enquanto toma uma água. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 22. Nós vamos ler do 22 ao 24. Diz assim: Portanto, abandonem a velha natureza. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. O pecado traz desejos enganosos para a nossa vida, que nos traz destruição. Quantas pessoas estão no pecado, vivendo uma vida de pecado, sendo enganada, vivendo uma vida de destruição? Verso 23. Verso 23 diz assim: é preciso que o coração
e a mente de vocês sejam completamente renovadas. A mente e o nosso coração precisam ser completamente renovada. Verso 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, não pelo diabo. Tem gente que veste a natureza do capeta, a natureza do diabo, e vive uma vida do inferno. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Amém. Nós queremos viver essa vida verdadeira, que é uma vida correta, que é uma vida dedicada a Ele, ao Senhor. Amém? Amém. E dessa maneira, pode se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Dessa maneira, demonstrando uma adoração verdadeira ao Senhor, uma adoração agradável a Ele, andando na contramão do mundo, com uma mente renovada, nós vamos o quê? Nós vamos conseguir experimentar a vontade de Deus. Dessa maneira, nós vamos conseguir experimentar a vontade do Senhor. E tudo isso, nós vamos conseguir, essa transformação, nós vamos conseguir através da ação do Espírito Santo. Amém. Através da ação do Espírito Santo, nós vamos ser transformados. Quando você apresenta uma adoração verdadeira ao Senhor, você anda na contramão do mundo e você tem uma mente renovada, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Ele começa a agir na sua vida. E aí você começa a experimentar, conhecer e experimentar a vontade do Senhor. E a palavra diz no verso 2, põe aí o verso 2. O verso 2 é o último versículo para nós orarmos. O verso 2, Romanos 12, 2. Olha o que diz lá: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, olha, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, a renovação da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Ele. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu quero que você feche os olhos. Esta palavra nós vamos remoer ela na célula, nas nossas células dessa semana. Vocês vão poder compartilhar e a gente vai aprender mais coisas. Mas eu quero que você feche os olhos neste momento. Eu quero que você coloque diante do Senhor o teu coração, em adoração a Ele. Você que está na sua casa, você que está nos assistindo, coloque o teu coração diante do Senhor, como uma adoração agradável a Ele. O Senhor quer que você o adore. O Senhor quer ser adorado por você. Mas Ele quer uma adoração que seja agradável. E para você demonstrar uma adoração agradável ao Senhor, você tem que se oferecer a Ele como um sacrifício vivo. Se ofereça ao Senhor, seja um sacrifício vivo a Ele, em adoração a Ele. Você está aqui neste momento, sendo este sacrifício ao Senhor. Por isso, comece a adorar ao Senhor, comece a adorar a Ele. Diga para Ele que você o ama, que você o adora, que você não é nada sem Ele, sem a presença do Senhor, que a sua vida, a sua casa, nada tem sentido, tem valor sem a presença do Senhor.
presença dele. Fala para o Senhor o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto você ama este Deus maravilhoso, o quanto você ama Jesus. Diga para Ele que você o ama, que você o quer. Diga para que o Espírito Santo venha tocar no teu coração, tocar na tua mente. Que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente. Que o Espírito Santo venha tocar no nosso coração. Que a palavra de Deus venha penetrar no nosso coração, trazendo vida de Deus, uma vida abundante. Diga para Ele que você quer cada dia mais na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Tudo é para Ele, tudo é dele. Nós não somos nada sem Ele, nós não fazemos nada sem o Senhor, sem a presença do Senhor. Nós queremos ser adoradores que o adoram, que seja agradável a Ele na nossa adoração, que a nossa adoração venha agradar o Senhor, que o nosso ser venha ser um ser sacrificial a Ele, e não venhamos agir de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha nos dar uma mente de Cristo. Nós queremos ter uma mente de Cristo. Por isso, Espírito Santo, eu coloco diante do Senhor esta igreja, as vidas que estamos assistindo neste momento, cada vida que estamos assistindo. O Senhor venha derramar sobre nós, meu Pai, a tua glória, a tua unção, o teu poder. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Vem sobre os teus filhos, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Derrama sobre nós a tua glória. Derrama sobre nós o teu poder, Senhor. Oh, o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração com o teu amor, com a tua graça. Vai nos enchendo, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, ó Pai. Vem, Espírito Santo, toca, Senhor, na nossa família. Toca aqueles que estão afastados, aqueles, meu Pai, que estão desviados, aqueles, meu Pai, que não te conhecem, Senhor. O Senhor venha se revelar a eles. Oh Espírito Santo, vem, Senhor. Derrama sobre nós, meu Pai, a tua glória. Derrama, Senhor, a tua unção sobre a tua igreja, Senhor. Vai abençoando cada vida que está aqui presente, as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Entra nestes lares, abençoa estes lares, meu Pai. Quebra, Senhor, todas as correntes do inferno. Quebra todas as correntes malignas. Quebra todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, Senhor. Vai removendo, meu Pai, toda enfermidade, Senhor. Vai nos libertando, nos liberta, Senhor. Nos liberta, meu Pai, das correntes do inferno, meu Pai. Nos liberta do pecado, nos liberta dos vícios, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai libertando a nossa família, Senhor. Do vício do cigarro, do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira, do roubo, Senhor. Vai nos libertando, Senhor, a nossa casa da frieza espiritual, Senhor, da cegueira espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Não está segurado.
Por isso que ela está com essa faixa de não deixei. Está com uma faixa, porque está com 7 pontos aqui. Na quarta-feira, vocês viram como ela estava? Ela foi para o hospital, foi internada, passou pela cirurgia. Na quarta-feira, os médicos falaram: a cirurgia dela foi um sucesso. Glória a Deus. Aleluia. A evolução dela foi um sucesso. Glória a Deus. Ela não está tomando nem medicamento. Oh, glória. E hoje ela teve alta. Agora de tarde. Amém. Ela lá em Diadema, no Hospital Serraria. E ela está aqui. Glória a Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que faz milagres. Sim, Senhor, é verdade. Porque você abrir a sua cabeça, mexer lá no seu cérebro, drenar o sangue que estava ali, coagulado. Ela não estava mexendo o braço esquerdo. Mexe o seu braço esquerdo. Não levantava, não mexia o braço esquerdo. Glória a Deus, aleluia. Vocês viram que ela não estava mexendo? E ela está aqui. Isso é o poder de Deus. Obrigado, Senhor, E ela queria aleluia. dar esse testemunho. Eu estou falando por você, dar esse testemunho. Estou falando por você, tá bom? E a gente já está terminando o culto, ela vai ficar 2 horas falando, amém? Então, esse é o poder de Deus, amém? Amém. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Poderoso Deus.
Raquel já está de volta conosco aqui, em nome de Jesus, né? Maravilha. Milagre de Deus, né? Milagre de Deus. Amém? Ok. Glórias a Deus. Estamos aí iniciando a semana, segunda-feira. Segunda-feira não teremos o nosso cursão, tá bom? Porque eu ainda não peguei as revistinhas. Está sendo feita uma segunda remessa lá, porque já venderam todas as revistinhas. Mas assim que chegarem, aí eu pego para nós aqui iniciarmos o nosso cursão. Terça-feira nós vamos abrir aqui o nosso tabela, tá bom? Das 20 às 21 horas. É para toda a igreja. Vem quem quer, senão é obrigado a ver, tá bom? Não vai ter um culto aqui não, vai ser uma reunião de tabela. Mas é para toda a igreja. Onde nós vamos trazer aqui? Nós vamos orar, vamos estar aqui orando. Não, uma hora, das 8 às 9, estaremos orando, estaremos aí trazendo uma palavra, voltada para a visão da igreja, crescimento da igreja, crescimento das nossas células. Então, se você quiser estar conosco na terça-feira, pode vir, tá bom? Quarta-feira teremos as nossas células, casa da Toninha, casa da Samanta, e na quarta-feira vai ser lá no Vitor, né? Amém. Quinta-feira estaremos aqui no nosso culto de oração, às 20 horas, não é transmitido. Sexta-feira teremos a célula na casa da Mari, às 20 horas, as nossas células. Sábado não temos nada, tem um jantar aí para nós, ninguém vai para o jantar para nós também. Domingo estaremos aqui no nosso culto às 18 horas, que será transmitido ao vivo, amém? Amém. Estaremos no nosso culto de celebração. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, lembrando que 5, 6 e 7 de maio será o nosso encontro este ano. Este ano nós teremos 2 encontros, em maio e o próximo será em setembro. Tá? Então, o primeiro encontro, 5, 6 e 7 de maio. Comece a convidar as pessoas, comece a chamar as pessoas, amigos, vizinhos, parentes, pessoas da sua família. Vamos ver se a gente leva o máximo de pessoas do nosso encontro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Põe a mão no teu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos, meu Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pelas curas, pela vida da Raquel. Pai, nos abençoa, Senhor. Nos dê uma semana de vitória, nos guarda, nos dê livramento, Pai. Nos guarda no trabalho, em casa, onde nós estivermos, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, Pai. Nos livrando de toda a investida do diabo, Senhor. Pai, renova nossa mente, o Espírito Santo nos enche da tua glória, Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda a mão para frente, pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos dizem? Amém.